Em Mateus capítulo de número 5, Jesus fala do olho direito e da mão direita. Mateus capítulo de número 18, Jesus ele completa esta mensagem dizendo: não só o olho, não só a mão, mas também o quê? O pé. Olha que coisa interessante. Com os olhos nós enxergamos, com as mãos nós tocamos, pegamos algo, com os pés nós vamos em algum lugar, eu vou em algum lugar. Então Jesus está trabalhando o ver, o tocar e o ir. Quantos estão compreendendo até aqui, para dizer um glória a Deus comigo? Então pega comigo, esse texto não é literal, não é exatamente cortar a mão, cortar o pé ou arrancar um dos olhos. Caso contrário, se esse texto fosse literal, nenhum crente teria os dois olhos, as duas mãos e os dois pés. Sim ou não, gente? Nós teríamos que ter uma sala, na igreja, só para poder fazer esse tipo de cirurgia. Porém, apesar de não ser um texto literal, não deixa de ser um texto radical. Jesus está sendo muito enfático, radical. Jesus está sendo intenso no que ele está dizendo. Nós estamos no ano da intensidade. Jesus está dizendo que nós precisamos ser assim, radicais contra o pecado, radicais contra a prática do pecado, ao ponto que, se fosse necessário, arrancarmos um olho, uma mão ou um pé. Agora, qual é o ensinamento que nós temos nesse texto? Qual é o ensinamento que eu trago para você com essa de você, mas para de pecar? O ensinamento então que nós temos hoje é: arranca da frente dos teus olhos aquilo que tem feito você pecar. Precisa arrancar o olho, mas você tem que arrancar da frente dos teus olhos aquilo que te faz pecar. Em Mateus capítulo de número 5, Jesus estava falando sobre adultério. Os versículos antes de Jesus falar sobre arrancar o olho e a mão, Jesus vinha falando sobre o adultério. E como que o adultério começa? Como que o adultério começa? Mateus capítulo 5, versículo 27 e versículo 28. Vamos ver? Mateus 5, o versículo 27 e o versículo 28. Conta para nós como que começa o adultério. Diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás o que, igreja? Me ajuda, não cometerás o que? Agora olha o que Jesus diz: eu porém vos digo, que qualquer que atentar, ou seja, que, me ajuda, que o quê? Que olhar para uma mulher, para cobiçá-la, já em seu coração cometeu o quê? Adultério com ela. Jesus está sendo bem enfático nesse texto. Jesus está falando sobre adultério, e ele está dizendo que o adultério, na maioria das vezes, começa apenas com o que, gente? Com me ajuda? Com o quê? Com o olhar. Você olha, Jesus está dizendo, aquele que olhar e desejar, porque começa como? Com o olhar, depois vem o quê? O desejo, aí você começa a desejar aquela pessoa, aí passa um tempo, vem o quê? A coragem, aí você tem coragem de falar, tem coragem de cantar aquela pessoa, tem coragem de fazer algo que você não faria normalmente. Então começa com o olhar, vem o desejo, vem a coragem, e aí o ato se consuma, o ato acontece o adultério. Então o que Jesus está dizendo? O que nós precisamos aprender essa noite? O que nós precisamos entender? Eu preciso tirar da frente dos meus olhos aquilo que me faz o que, a igreja? Pecar. Então a pergunta para nós é: talvez algumas coisas não aconteceram em 2024 na minha vida, nas nossas vidas. Quem sabe não foi por causa daquilo que estava diante dos nossos olhos. O que eu e você ficamos olhando durante 2024? Quais foram as coisas que estavam diante dos nossos olhos? Quem sabe quando ninguém estava nos vendo? O que você permitiu os teus olhos verem em 2024? Ou se você me permite, o que você tem permitido que os teus olhos enxerguem nesses últimos dias? O que você coloca diante dos teus olhos? O que você permite os teus olhos verem? Jesus está nos ensinando que dependendo daquilo que eu coloco diante dos meus olhos, vai me trazer sérios prejuízos. Sim ou não, meus irmãos? Então a gente precisa pensar: o que eu vejo no celular,
me faz pecar? O que você olha no seu celular é uma tentação para você? É algo que está te contaminando, que está fazendo você ir para uma direção errada? Arranca dos teus olhos. Ao invés de arrancar o olho, arranca o quê? Arranca o celular da tua vida. Se você não tem domínio, tira. Ou arranca algum aplicativo que está lá. O que você está vendo na rede social, se está contaminando você, está sendo uma tentação para você, exclui a sua rede social. Se está te fazendo pecar, se está te fazendo ter pensamentos impuros, se está fazendo você ter desejos sexuais, o que você está olhando na internet, o que você está olhando por aí, se está fazendo você ter desejos sexuais, se está fazendo você ter inveja, porque de repente você está seguindo alguém, ou fica vendo situações, pessoas, o que pessoas postam, mas aquilo te causa uma inveja. Inveja é pecado, sim ou não, igreja? Então, se você está assistindo, acompanhando alguém que te causa inveja, arranca isso dos teus olhos. Se é algo que está provocando você de desejo de vingança, arranca isso dos teus olhos. Se você é casado, mas tem alguém no seu trabalho, meu irmão ou minha irmã, que você não consegue parar de olhar para aquela pessoa, todo dia você vai para o trabalho já pensando como é que aquela pessoa vai estar arrumada, e você está ali, não para de olhar para aquele homem, não para de olhar para aquela mulher. Se tem alguém lá que está trazendo desejo para você, você é casado, eu quero te pedir uma coisa: pede conta segunda-feira e sai de lá. É melhor arrancar coisas que estão diante dos teus olhos do que você cair no pecado e perder a família, perder a tua moral, perder a sua dignidade, perder as tuas finanças, perder o teu nome, perder o teu respeito e pior, perder a vida eterna. Você não precisa mutilar teu corpo arrancando teus olhos, mas você tem que arrancar da tua vida aquilo que os teus olhos estão vendo, estão fazendo você pecar. Quem está comigo aqui essa noite? Sabe qual foi a decisão de Jó? Jó capítulo de número 31, versículo de número 1, olha comigo por favor. Jó 31, versículo de número 1, vamos colocar na tela e a gente vai ver. Jó 31, olha o que diz: fiz aliança com os meus... me ajuda, fiz aliança com os meus, como os fixaria de uma virgem? Jó está dizendo, eu fiz uma aliança com os meus olhos, eu não vou colocar os meus olhos numa mulher, eu não vou ficar olhando, desejando uma mulher. Essa é uma aliança também que as mulheres precisam ter, porque isso não é só uma situação dos homens, também é uma situação das mulheres, dos jovens, de todos nós. Precisamos ter uma aliança com os nossos olhos e dizer, eu não vou colocar os meus olhos naquilo que vai me fazer pecar. Está comigo aqui, sim ou não, igreja? Imagine se os homens desta igreja hoje fizerem um voto, um pacto com Deus, de que não vão colocar os olhos naquilo que nos façam pecar. Imagina hoje se as mulheres da Batista Vida fizeram um pacto com Deus, não vou colocar os meus olhos naquilo que me faz pecar. Aí, meu irmão, você vai ter um semestre, um ano, uma década, uma resto da vida, uma eternidade de bênçãos, de vitória, de pureza no teu coração. Será que tem um crente comigo aqui para dizer um glória a Deus bem forte? O Salmo 101, verso 2 e o verso 3, olha o que diz. O Salmo 101, verso 2 e 3, diz assim, Salmo 101, verso 2 e 3, portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração, o quê? Sincero. Verso 3, não porei coisa má diante dos meus, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. O que o salmista está dizendo? O salmista Davi está fazendo uma declaração, ele está dizendo, eu não vou colocar coisas más diante dos meus olhos. Sabe qual é o problema? Que muitas das vezes, alguns de nós, somos nós mesmos, que selecionamos coisas ruins, e colocamos para os nossos olhos assistirem. O problema é que muitas vezes nós mesmos
procuramos coisas que não vai edificar em nada a nossa vida. Naquele tempo que você está ocioso, você coloca diante dos olhos, mas quando você faz isso, os olhos é a janela da alma, você contamina a tua alma, contamina os teus pensamentos, e mesmo depois que você desliga, tira, mas o teu pensamento está contaminado com aquilo, você passa a desejar, e isso pode te levar a um abismo. Olha para quem está perto de você e fala para ele: meu irmão, não coloque os teus olhos naquilo que vai destruir a tua vida. Tem um crente comigo para dizer um glória a Deus? Davi, quando escreve o Salmo 101, ele já tinha vivido a experiência do adultério na vida dele. E o que acontece no adultério de Davi é porque um dia ele colocou os olhos em uma mulher que estava tomando banho. Sim ou não, gente? Betseba. A Bíblia diz isso. Davi viu uma mulher que estava tomando banho, e ele não tirou os olhos daquela situação, ele não tirou os olhos daquela cena. Muito provável ele acompanhou todo o momento de banho de Betseba. O que ele viu contaminou a alma, contaminou os pensamentos, o desejo, e fez com que Davi cometesse um adultério, e logo depois ele mandou matar o marido de Betseba. Tudo isso porque um momento que os olhos dele foi contaminados. Irmãos, Igreja Batista Vida, a minha sugestão para cada um de nós essa noite é: não arrisque, não olhe a segunda vez, não arrisque, igreja, não coloque os teus olhos naquilo que vai te contaminar. Deixa eu ouvir um amém aqui bem forte essa noite. Não olhe para aquilo que vai causar desejos ruins no teu coração. Seja radical nesse aspecto. Seja radical sobre isso. Posso ouvir um glória a Deus bem forte aqui essa noite? Faz uma aliança hoje. Hoje eu vou orar no final, porque são dias proféticos. E nesses dias proféticos nós precisamos tomar uma posição na nossa vida. Eu vou viver o que Deus tem de melhor para mim esse ano. Quem está comigo pode dizer um glória a Deus? Mas para que isso seja uma realidade, os meus olhos têm que ser bons. Se os teus olhos forem bons, haverá luz no teu coração. Jesus também falou sobre a mão. Ele está dizendo: se a mão faz pecar, arranca. O texto não é literal, mas ele continua sendo radical. Então, ao invés de arrancar a mão, eu posso arrancar da minha vida aquilo que me faz pecar. Não tocar no que me faz pecar. Não toque naquilo ou em alguém que vai fazer você pecar. Está comigo, sim ou não? A gente gosta muito de colocar a mão. É ou não é? Tem gente que já chega, já vai logo colocando a mão. Eu me lembro em uma caravana que eu estava liderando, e nós chegamos no Egito e tinha muita barraca assim de frutas, o pessoal vendendo, e o guia falou para a gente assim: olha, toma cuidado quando vocês chegarem, porque brasileiro, a primeira coisa que eles fazem é pôr a mão. Chega, pega, olha que legal, e bota de novo, não quero. Aí estão dizendo: se encostar, aqui é diferente, tem que comprar, senão dá briga. Aí eu ficava com todo mundo: mão para trás. Pensei que eu estava expulsando demônio, né? Mão para trás. A gente gosta muito de colocar a mão, mas eu preciso que você entenda: não é tudo, ou não é em qualquer pessoa que você pode colocar as suas mãos. Quantos solteiros eu tenho aqui essa noite? Fizeram até assim, né? Quantos solteiros tem aqui essa noite? Diz amém. Quantos casais namorados tem aqui? Diz amém. Me diminuiu muito, né? Quantos casais de noivo tem aqui? Deixa eu ver um amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês, solteiros, namorados e noivos. Dependendo de onde ou de como você tocar na sua namorada ou no seu namorado, vocês não vão resistir. Você vai acabar tendo um problema. Você corre risco de tocando onde não deve, de repente não dá conta. Perigoso você acabar tendo uma relação sexual antes do casamento, e isso pode te trazer sérios problemas.
Então, moça, não deixa ninguém tocar em você antes da hora. Rapazes, não toquem antes da hora. Deixa eu ver uma meia aqui essa noite. Homens casados, mulheres casadas. Não é qualquer pessoa que você pode tocar. Sim ou não, gente? Não pode. Homens, você não pode tocar em uma mulher que não é tua esposa. Irmã, você não pode tocar em um homem que não seja o teu marido. Por quê? Porque se você toca, dependendo do jeito que você tocar ou onde, pode despertar desejos nele, nela ou em você. Quem está me entendendo aqui essa noite? Então não toque em alguém de forma que você não deva. Vocês estão me entendendo? Sim ou não, queridos? Porque Jesus está nos ensinando, se a mão faz pecar. Então olha que interessante, eu tenho que tomar cuidado. Onde é que eu estou colocando as minhas mãos? Escuta, não pegue dinheiro que não é seu. Não toque em dinheiro que não é seu. Não pegue algo que não te pertence. Pegou emprestado, faça o quê? Faz o quê, gente? Devolva. Não toque no que não é seu. Se você é uma pessoa sanguínea, uma pessoa nervosa, fuja das brigas. Não fica discutindo no trânsito ou qualquer outro lugar para você não ter que usar as tuas mãos para violência. Guarde as tuas mãos. Sim ou não, igreja? Guarde as tuas mãos. Não use as tuas mãos para pecar. Não use a tua mão para pegar uma bebida alcoólica e colocar na tua boca. Não use a tua mão para pegar um cigarro e colocar na tua boca. Não use a tua mão para pegar uma droga, uma coisa assim, e colocar na tua boca. Não faça isso. Porque Jesus está dizendo, não usa a mão. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela. Então ao invés de arrancar a mão, o que você faz? Evita pegar algumas coisas. Evita pegar algumas coisas para você colocar na boca, para você beber, para você comer, para você consumir. Evita pegar algumas coisas que não são suas. Vigia onde você toca, vigia onde você coloca as mãos. Deixa eu ouvir um amém aqui essa noite, igreja. Tiago capítulo 4, versículo de número 8, olha o que Tiago nos ensina. Tiago 4, versículo de número 8, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. E Ele diz o quê? O que Ele está falando? Limpai as mãos, pecadores. O que você fez com a tua mão em 2024? Às vezes a gente fica se perguntando assim, é engraçado, eu não estou entendendo que as coisas estão indo ruim, estou entendendo que algumas coisas não deram errado. O que você fez com as mãos em 2024? Usou as tuas mãos em 2024 para quê? Jesus está dizendo, se a mão faz pecar, arranca. Tiago está dizendo, limpa as mãos, pecadores. Essa é uma noite para a gente limpar as nossas mãos. Quem está comigo aqui? Quem entrará no céu? Não, lembra um negócio comigo? Tinha uma música antiga que dizia assim, quem tem as mãos limpas e um coração puro. Está comigo, sim ou não? As mãos têm que estar o que, gente? Limpas. É noite da gente orar e pedir, Deus me ajuda, eu não posso tocar naquilo que vai me fazer o quê? Pecar. Quem está comigo aqui essa noite? Por último, os pés. Se com os olhos eu desejo, com as mãos eu toco, os pés de uma forma simbólica me levam a lugares que vão me fazer pecar. Jesus está dizendo, se o pé te faz pecar, faz o quê? Corta. Então como é que eu faço isso? Preciso cortar o pé literalmente, mas eu posso cortar da minha vida alguns lugares que eu frequento, que estão me fazendo pecar. Não é todo lugar que você deve ir, meu irmão. Cadê o povo de Deus aqui? Não é qualquer lugar que você deve ir. Sim ou não? Não é qualquer lugar que você deve ir. Porque você é um filho de Deus. Ou não?
Sim ou não? Então não é lugar. Imagine você entrando numa boate, teus pés te conduzindo para uma boate, teus pés te conduzindo para um show mundano, teus pés te conduzindo para um prostíbulo, teus pés te conduzindo para um motel com a namorada, ou com uma amante, teus pés te conduzindo para encontrar uma mulher, ou encontrar um homem que não é o seu cônjuge, não é tua esposa, não é o teu marido. Imagine você, teus pés te conduzindo para a casa de um amigo ou de uma amiga que te influencia para o mal. Guarda os teus pés, vigia os teus pés. Os pés falam de onde eu estou indo, os pés falam de onde eu estou frequentando, e também os pés falam com quem eu estou andando. Está andando com quem? Você está indo onde? Por onde você tem andado? Me permita, posso fazer uma pergunta? Por onde você andou em 2024? Por onde você andou em 2024? Me permite. Quando foi quinta-feira, as 52 quintas-feiras de 2024, 8 horas da noite, horário do culto da igreja, onde você estava? 52 domingos de 2024, culto 9 da manhã, 18 da tarde. Você é crente, você é filho de Deus, você tem um compromisso com Deus. Por onde você estava? Onde você estava? Por onde você tem andado? Onde você tem ido? Com quem você está andando? Estão vendo você onde? Eu tenho uma palavra para você. Jesus sentiu muita tua falta em 2024, em alguns momentos aqui. Jesus sentiu muita tua falta em 2024, em alguns momentos de culto, em alguns momentos importantes. Por onde você estava andando? Queremos ter um semestre poderoso. Estamos profetizando sobre 2024, e eu creio que a promessa de Deus se cumpre. Quem crê comigo diz um glória a Deus. Mas você precisa estar no lugar, me ajuda, no lugar certo. Quem é pai e mãe? Você gosta de saber por onde teu filho solteiro anda? Ou não? Sim ou não, gente? Ou quem você não está nem aí? É assim? Quem pergunta para os filhos quando chegam? Por onde você está? Quem pergunta? Imagina Deus como pai. Ele quer saber por onde você anda. Quem está comigo aqui essa noite? Então, ao invés de arrancar o pé, arranca do teu caminho, arranca da tua vida, lugares que você tem frequentado, que tem tirado você da presença de Deus. Arranque da tua vida pessoas com as quais você tem andado, que estão te conduzindo para o pecado. Porque senão, meu irmão, não adianta a profecia, não adianta a palavra profética, não adianta a gente dar glória a Deus, soltar, dizer aleluia, arrepiar, chorar, entrar no manto, falar em línguas, se eu ando por um caminho errado, se eu toco no que eu não posso, se eu fico vendo o que eu não devo, quando eu assisto o que eu não devo, quando eu toco onde eu não posso, quando eu ando por onde eu não devo ir, eu cancelo a voz profética na minha vida. Então eu vim dizer para você essa noite, eu sei que há um liberar de Deus sobre esta igreja para 2025, quem crê comigo para dizer glória a Deus? E essa noite é uma noite de ajustes para nós, para eu e você recebermos tudo que Deus tem para fazer. Eu vou ter que vigiar os meus olhos, vigiar onde eu vou tocar e por onde eu vou. Quem está comigo para dizer glória a Deus bem forte aqui essa noite? Pode aplaudir Jesus bem forte. É fácil? Sim ou não? Não. Mas nós temos que lutar por isso. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 9, estou quase terminando. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 24 ao versículo 27. Coríntios 9, 24, 27, diz assim: não sabeis vós
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 25. E todo aquele que luta de tudo, se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, deixa o 25. Todo aquele que luta de tudo se abstém. Um atleta, ele se abstém de algumas coisas para conseguir chegar onde ele precisa. Sim ou não, gente? Sim. Às vezes está todo mundo fazendo algo, mas ele está treinando. Ele não está comendo o que todo mundo come, ele tem uma dieta. Ele se abstém de algumas coisas, porque ele quer alcançar um prêmio. O apóstolo Paulo está dizendo, eles fazem isso para alcançar coisas corruptíveis. Um troféu que pode ser roubado, por exemplo. Nós não. Nós estamos correndo e nós vamos nos abster de algumas coisas, porque nós estamos procurando uma coroa incorruptível. Olha o 26. Diz assim: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar o quê? Reprovado. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo, eu preciso me abster de algumas coisas. O apóstolo Paulo está dizendo, eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à servidão. Por quê que ele está dizendo tudo isso? Porque ele não quer perder a coroa, que é incorruptível, a coroa da vida. Deixa eu ver um glória a Deus bem forte aqui essa manhã. Então, igreja, eu vou terminar, mas eu preciso dizer isso para você. O que vocês acham da gente? Nós estamos falando tanto sobre intensidade. Vamos viver esse ano uma vida cristã intensa. Quem está comigo aqui essa noite? Vamos viver uma vida cristã o quê? Intensa. Vamos, irmãos. Porque aí a gente vai viver tudo que está sendo profetizado aqui. Quem topa a gente viver uma vida cristã intensa 2025? Então, olha, faz hoje uma varredura do que você está assistindo, vendo, o que você está colocando diante dos teus olhos. Faz uma aliança com os teus olhos hoje, para você viver uma vida intensa, de santidade. Vigia o que você anda falando. Vigia o que você anda escutando. Quem você anda escutando. Fica atento. Tem conversa, a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha para mim. O apóstolo Paulo também diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que o corpo é templo do Espírito Santo. E ele diz que o corpo é templo e o corpo não é nosso. Não é de nós mesmos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Diz que nós fomos comprados por um preço para glorificar a Deus no nosso corpo. Quem está comigo aqui essa noite? Então, igreja, vigia como você está usando o teu corpo. Vigia. O que você vê, o que você fala, o que você escuta, o que você toca, por onde você anda. Quando eu era criança, na escola bíblica cantava uma música. Eu não vou cantar porque então vocês vão embora. Mas dizia, cuidado, olhinho com o que vê. Lembra? Quem é dessa época? Já que o Ebim puxou lá atrás. Cuidado, mãozinha, onde toca. Vocês lembram dessa música ou não? Quem lembra? Aí, todo mundo da minha idade. Tem que ter cuidado com essas coisas. Quem está comigo aqui essa noite? A Bíblia diz, guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus. Vamos viver uma vida intensa 2025? Então, meus irmãos, seleciona com qual roupa você vai vir no culto. Sabe? Seleciona.
as irmãs, os homens, quem vai subir aqui na frente, quem vai cantar, quem vai dançar, quem vai vir para o culto. Porque da mesma forma que eu estou dizendo, a gente tem que ter cuidado com o que está vendo. Você não precisa ser uma provocação para as pessoas dentro da igreja. Nós não estamos num desfile sensual. Não é. Igreja não é um lugar onde nós estamos para a gente apresentar o corpo, quem tem o corpo mais bonito ou não. Então nós precisamos estar tendo, quando a gente vir para cá, a Bíblia está dizendo, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Então quando a gente vem para a igreja, nós cristãos, nós temos que lembrar, eu estou indo para a casa do meu Deus. Eu tenho que vir o mais decente possível. Quem está comigo aqui para dizer glória a Deus? Sabe, também quando a gente estiver aí fora andando para todo lado, nós somos templos do Espírito Santo, templo de Deus. Então nós precisamos ficar atentos sobre isso, os homens, as mulheres. Nós precisamos focar tudo nisso. Para quê? Para a gente não perder a salvação, não perder a vida eterna, para eu não ser motivo de escândalo. A Bíblia diz, para eu não ser motivo de tropeço para o outro. Quem está comigo aqui, irmãos? Para eu não ser motivo de tropeço para o outro irmão. Então, se você, homem, vem com uma roupa indecente, você vai ser motivo de tropeço para uma irmã. Se você, minha irmã, vem para o culto com uma roupa indecente, vai ser motivo de tropeço para um outro irmão. Se a gente sobe aqui em cima com uma roupa indecente, vai ter casal que vai brigar, vai voltar para casa brigado, por causa de alguém que estava vestido uma roupa indecente no culto, porque vai achar que um do outro estava olhando, e aí vai trazer confusão. E a gente não vem aqui para voltar para casa brigado, a gente vem aqui para voltar para casa abençoado, confrontado. Posso ouvir um glória a Deus bem forte aqui essa noite? Porque a gente só escuta esse tipo de palavra numa igreja que tem compromisso com a gente. Então, por isso que eu estou fazendo essa palavra hoje com todo o amor a você. Eu orei tanto esses dias para dizer, Deus, qual é a palavra eu levar à igreja? E o que Deus tocou no meu coração foi, diz aos meus filhos, que eu quero que eles sejam intensos na vida cristã. Levar a sério a vida cristã. Cuidado com o que vê, com o que toca, onde vai, o que fala, o que ouve. E como você se veste. Alguém pode dizer um glória a Deus comigo aqui essa noite? Cuidado com o que você posta nas suas redes sociais. Cuidado com o que você vê nas redes sociais. Se nós fizermos tudo isso, eu tenho certeza que tudo que está sendo profetizado vai te encontrar, vai me encontrar, vai encontrar essa igreja, e nós vamos viver um ano intenso do poder de Deus sobre as nossas vidas. Quem pode dizer um glória a Deus bem forte comigo aqui essa noite? O Salmo 1, o verso de número 1, 2 e 3, e eu termino para a gente orar, diz assim, Salmo, versículo de número 1, nos diz assim, versículo de número 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e... Agora olha a promessa, verso 3, vamos ler juntos? Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, suas folhas não cairão. Hoje eu quero orar com vocês, e essa é a mensagem que nós temos que ensinar aos nossos filhos, na nossa casa, aqueles que não puderam estar aqui hoje. Essa é a mensagem que a gente tem que remoer ela todos os dias da nossa vida, sim ou não, meus irmãos? A Bíblia diz, quem pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Dificilmente a gente tropeça numa montanha,
Na maioria das vezes que a gente tropeça, são nas coisas pequenas. Fique atento. Seja firme em Deus. Posso ouvir amém? Não negocie a tua fé. Não negocie os teus princípios. Cuida dos teus olhos, da tua mão, do teu pé, do teu coração, da tua boca, dos teus ouvidos, dos teus pensamentos. E eu sei que você vai viver o Salmo 101, Salmo 1, verso 3. Tudo quanto você fizer, vai o quê? Prosperar. Quero orar com vocês essa noite.